A entrevista é com a escritora Karen Soarelli, que lançou recentemente o livro Tempestade de Areia. É o segundo livro da série Crônicas de Miríade. Ela é paranaense, tem 25 anos, mas há mais de 10 anos está em Mato Grosso do Sul. No seu currículo, ela já tem a publicação de 3 obras. Karen, quando é que você começou a escrever? Quando é que você percebeu que dava para investir? Não, eu vou escrever, eu vou ser escritora. Quando que deu para perceber que você podia fazer? Escrever para mim foi algo que veio desde a infância, né? Eu sempre gostei de ler, sempre gostei de escrever. Eu gostava de escrever poesia. Eu era muito incentivada dentro de casa. E quando eu quis começar a escrever romance mesmo, uma coisa assim mais longa, foi quando eu era adolescente. Mas ainda era tudo muito cru. Eu ia escrevendo o que vinha na cabeça, as coisas muitas vezes nem faziam sentido. Mas o importante é que eu amava aquilo. E quando eu resolvi juntar tudo que eu tinha escrito, jogar fora muitas coisas, aproveitar o que era bom, foi quando eu já tinha concluído a faculdade e eu estava num momento um pouco mais tranquilo e eu parei para organizar os pensamentos. E escrever, para mim, é algo que veio de dentro. Eu não escrevi já pensando como que eu ia publicar. Eu primeiro fiz a história. E depois o meu marido que me incentivou, ele falou, vamos publicar? As pessoas, elas podem ler, elas vão gostar disso. E aí sim que eu comecei a revisar o texto com mais afinco, com mais... pensando realmente em algo sério, algo para mostrar para todo mundo. Mesmo porque não dá para mostrar um texto cru, né? Tem que ser algo que envolva as pessoas, tem que ser algo feito pensando nelas. E isso faz 2 anos mais ou menos, que eu resolvi publicar o Línguas de Fogo e a partir daí eu trabalho esse universo onde a história se passa, que é Miríade, de várias maneiras, em livros, publicações na internet, pelo próprio site. Vamos falar um pouquinho do livro, Karen? Você falou que se passa em Miríade, é um livro de ficção, mas tem muitos detalhes na sua obra. Vamos falar um pouquinho da história, como é que você foi desenvolvendo essa ficção? As minhas histórias, elas se passam, como você disse, no mundo fictício, personagens fictícios, mas elas têm muito do que a gente tem aqui na nossa vida. Então são personagens com problemas reais, com qualidades, personagens com defeitos, muitas vezes eles passam por dificuldades. É uma história que fala muito sobre amizade, que é uma coisa universal, é algo importante que as pessoas precisam valorizar. Então a história começa quando a personagem principal, ela se chama Ashley e ela começa a história com 13 anos. Ela sempre teve gente protegendo ela, o amigo, a avó, e ela nunca precisou correr muito atrás das coisas que ela precisava. Só que esse amigo dela, ele é ferido em batalha para protegê-la. E a partir desse momento, ela se vê sozinha, só que não teria problema se fosse só ela. A questão é que o amigo está envenenado. Então ela vai ter que aprender a correr atrás do que ela quer, a correr atrás do que ela precisa, buscar essas coisas, buscar o antídoto para o veneno do amigo. E para fazer isso ela tem que amadurecer, ela tem que aprender muito, ela tem que sair de onde ela está e andar meio mundo, desbravar mesmo para conquistar essa vitória. E a obra vai contar de todo esse amadurecimento, todas as aventuras que ela passa para poder amadurecer e salvar o amigo, é isso? Isso, mas enquanto ela amadurece, enquanto ela busca salvar o amigo, ela acaba se envolvendo em outras coisas que ela nem imaginava. Porque esse é um universo de 5 reinos, que estão sempre em guerra. E alguma coisa precisa ser feita, tem muita gente sofrendo, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E a partir do momento que ela sai da vilinha onde ela morava e vai para o mundo, ela conhece todos esses problemas que acontecem e resolve que ela tem que fazer alguma coisa. Ela não pode ser passiva, ela tem que correr atrás do que ela acredita. Inclusive o segundo livro, que é o que foi lançado agora, Tempestade de Areia, conta como continua essa jornada, fala bastante sobre consequências, as consequências dela ter saído de casa, chegado nesse lugar novo, só que
a chegada dela mudou completamente a realidade naquele lugar. E ela precisa ajudar a consertar algumas coisas que ela fez e ajudar os novos amigos que ela conquistou. Antes da entrevista, você estava me falando uma característica muito própria dos adolescentes, que é o empréstimo de livros. O livro passa pela mão de vários adolescentes, de vários leitores, é isso? Isso é incrível. Se tem uma coisa que me deixa muito contente é quando alguém chega e me conta que leu um livro emprestado, ou então que emprestou o livro para alguém, porque em geral as pessoas só emprestam o livro que elas gostam, né? E isso para mim é muito gratificante. Vários leitores vêm falar comigo pelo Facebook e contam a experiência que eles tiveram com os livros. O empréstimo é uma delas. Karen, qual é a recepção que você tem do público quanto a eles se imaginarem dentro da obra? Qual é a magia deles na leitura das suas obras? A magia do leitor, que as pessoas vêm e me contam, é justamente elas se imaginarem lá dentro, junto do personagem, em Miríade. E o personagem fica alegre, o leitor se sente alegre também, o personagem sofre, o leitor sofre junto. E isso é muito gostoso, quer dizer que eu atingi o objetivo, que é transportar esse leitor para um outro lugar. Karen, você tem um trabalho também como ilustradora. Você é publicitária, mas trabalha muito com ilustrações de passatempo, de séries infantis. Como é que isso te auxiliou? Sei que você não fez a ilustração das suas obras, mas assim, você deve ter acompanhado e assim, como é esse trabalho? Como é que você aproveita isso quando vai escrever? Escrever e ilustrar são duas coisas que envolvem criação. Então, elas estão muito interligadas. Quando eu vou escrever, eu fico imaginando como que é essa cidade, como é essa pessoa que eu estou descrevendo, como que as coisas acontecem. E saber a ilustração auxilia bastante na questão de imaginar onde cada coisa se encaixa. E o contrário também acontece. Enquanto eu ilustro, eu faço bastante ilustração infantil. As minhas ilustrações são mais infantis do que o livro. Eu também tento, através das ilustrações, contar uma história. Não é uma ilustração parada, as pessoas posando para uma foto. Tem que ser uma ilustração onde alguma coisa está acontecendo, alguma história está sendo contada ali dentro. Muito bom. Karen, você percebe já nessa terceira obra que houve um amadurecimento do seu trabalho, apesar de estarem bem próximas, mas assim, como é que você percebe dentro de você que há um amadurecimento nesse novo trabalho? Com certeza tem um amadurecimento. Eu mesma vejo isso enquanto escrevo, tanto pela facilidade de escrever, porque com a prática fica mais fácil. E tanto com o resultado, que eu olho e digo, puxa, ficou bacana. Mas não só isso, os próprios leitores vêm falar comigo, porque no primeiro livro eles elogiavam bastante a história, os personagens, os lugares. E nesse segundo, logo no prólogo, ele já vem me falar, nossa, como sua escrita melhorou. Segundo da série, né, que é o terceiro. E ela fica mais fluida, mais gostosa de ler, mais fácil. Inclusive, uma das minhas leitoras, tem 12 anos, veio aqui no lançamento do livro. No dia seguinte, não tinha dado 24 horas, ela já tinha devorado as 300 páginas. Então, isso é tudo consequência do trabalho empregado nisso. Muito bom, Karen. Para a gente encerrar, eu queria que você me falasse um pouquinho das perspectivas de futuro, como é que você vai trabalhar para divulgar melhor o livro, as visitas que você já fez a outros estados e deve fazer, como é que você está fazendo esse trabalho? Ano passado eu fui para a Bienal do Livro de São Paulo, esse ano eu fui para a Bienal do Rio de Janeiro, fui também para Brasília, que teve a Semana do Livro Nacional. Eu organizei aqui em Campo Grande um evento de autores, também da Semana do Livro Nacional, com vários autores juntos. E eu pretendo continuar viajando, levando meu livro para o Brasil inteiro. Ano que vem pretendo ir para Curitiba, para Florianópolis, para Brasília de novo. Mesmo porque leitores estão no Brasil inteiro. Tem bastante gente em Salvador que eu gostaria de conhecer, também em Fortaleza. Mas isso vai ter que ficar para depois. Obrigada, Karen. Para saber mais informações sobre a escritora que nós entrevistamos hoje, você pode acessar os links que estão relacionados, tem informações sobre os próximos trabalhos, sobre os trabalhos que já estão concluídos e sobre a vida de Karen Soarelli.
O Assembleia Entrevista fica por aqui, mas a gente se encontra no próximo programa. Até lá!